bem-vindo ao canal Mesma Língua. Eu vou começar este vídeo pedindo ajuda a você. Por favor, ajude o canal Mesma Língua, porque algumas pessoas não estão recebendo as notificações do nosso canal. Isso pode prejudicar bastante o nosso trabalho. Você também pode deixar uma mensagem no meu Instagram, @DiogoArraes. Qual é o pedido de ajuda? Eu peço que você compartilhe o vídeo, que você ative as notificações, que clique em curtir, porque este canal passou a se transformar em nossa vida, é o nosso trabalho. Ou seja, eu dependo bastante deste trabalho para continuar em frente aqui com toda essa distribuição gratuita do trabalho sobre a nossa palavra, a língua portuguesa, a criatividade. Muito obrigado se você puder ajudar então o canal ativando sempre as notificações. O nosso tema de hoje é para deixar a escrita cada vez mais irretocável. A nossa escrita será motivo de admiração de bons negócios, de boas notas, aprovação, ou seja, de bons adjetivos dos nossos ouvintes. Para deixar o parágrafo cada vez mais chique, mais elegante, você pensará na conexão, no conectivo, ou seja, no elemento que abrirá o seu parágrafo. Aqui, por meio do conectivo, você já mostrará ao seu leitor a ideia que será defendida, exposta no texto. Logo depois, você pensará no uso do sinal de pontuação e aí sim na oração como um todo. É muito importante que você demonstre saber organizar uma ideia, saber organizar um parágrafo. Vamos agora à prática, vamos à construção de um parágrafo. Um parágrafo proporcional é sempre muito elegante. Veja só a ideia de proporcionalidade por meio também, visualizando também o sinal de pontuação. Vamos lá? Nós vamos com o seguinte: à medida que o tempo passa, vamos pensar numa situação corporativa. À medida que os contratos aumentam, vírgula, aliás, plural com plural aqui em concordância, aumentam as responsabilidades. Ou poderíamos também deixar aqui no singular, aumenta a responsabilidade. Aumentam as responsabilidades. Perfeito. Vamos aqui então, as aspas, só para dar um destaque mesmo, a expressão. O que é o elemento de proporcionalidade? O que é o elemento de proporção? O elemento de conexão, a expressão à medida que. À medida que não é, por favor, você não confunda, por gentileza, à medida que com na medida em que. A expressão na medida em que é uma expressão de causalidade, é uma expressão que envolve uma causa. Na medida em que é a mesma coisa que porque, uma vez que. Na medida em que, uma vez que. Uma expressão de causalidade que demonstrará os motivos. Demonstrará motivos. A expressão à medida que é uma expressão de proporcionalidade. E esta proporção tem a mesma ideia de à proporção que, não é mesmo? Sim, a mesma ideia de à proporção que. Veja só a ideia aqui da proporcionalidade, a proporção que, à medida que. Diferente na medida em que. Uso do acento grave, obrigatório. Neste tipo de locução, estas locuções que iniciam orações, circunstâncias, as chamadas orações subordinadas, adverbiais, estas expressões iniciadas por as devem fazer nestas locuções, nestes conjuntos de expressões, devem fazer o uso obrigatório do acento grave. É a mesma história, a mesma situação de às vezes. Sim, às vezes é uma locução, é uma expressão que dá a ideia, quando se fala em locução, fala-se sobre um conjunto de expressões. Às vezes, a ideia do tempo. Isso. Estas locuções iniciadas por as precisam fazer o uso do acento chamado de grave. Então, a proporção que, à medida que, a proporção que os contratos aumentam, vírgula. Este sinal aqui é muito importante para separar a ideia anterior. À medida que os contratos aumentam, aí houve a inversão, nós temos de cá o verbo no plural, em concordância com o sujeito no plural.
as responsabilidades aumentam as responsabilidades. Muita gente erra esta expressão inversa. Quando o verbo aparece antes, muita gente tende a cometer aqui o desvio de concordância. Ou seja, a concordância aqui é obrigatória, plural com o plural. Aumentam as responsabilidades. Então, à medida que os contratos aumentam as responsabilidades. E aí, como a pessoa poderia continuar esta mensagem? Ah, sim. Esta pessoa poderia continuar esta mensagem com uma ideia de dedução. Ou seja, à medida que os contratos aumentam as responsabilidades. Por isso, então poderíamos começar. Por isso, olha a ideia da conclusão. Houve de cá uma conclusão. Por isso, o horário será estendido. Ponto. Por isso, e uma nova oração, ou seja, uma nova informação. O profissional que fica atento a estas expressões que garantem a fluidez do texto é um profissional muito mais elegante, assertivo em relação à escrita. Ou seja, quem não quer trabalhar de uma maneira até resumida, quem não quer trabalhar com uma pessoa organizada? Todos querem trabalhar com alguém organizado. Então, estas expressões garantem a fluidez. À medida que os contratos aumentam as responsabilidades. Por isso, a informação, ou seja, aqui. E aí pode haver a assinatura. Este tipo de mensagem gera uma boa conexão pelo WhatsApp? Sim. Gera uma boa conexão por e-mail? Sim. Na comunicação com o cliente? Sim. Não restam dúvidas. Não restam. Muito bem, então cuidado com essas inversões, com essa expressão aqui que tem a ver com o critério da concordância, de castas, expressões que sinalizam. Muito cuidado e não confunda, né, aumente o seu vocabulário em relação à expressão na medida em que. Lembrando que sobre dicas profissionais eu estou sempre lá no Instagram com uma série de elementos. Até também fiz um grupo no Telegram, se você quiser participar, mas é um grupo com mensagens, digamos, para um dia mais harmônico, mensagens voltadas realmente à felicidade, pensamentos, enfim. O grupo no Telegram, se você colocar no Telegram assim, ó, para ser melhor. Eu envio mensagens bem cedo, bem cedinho estou lá, com mensagens para o seu dia ser melhor. Legal? Então, pegou aqui essa questão gramatical, realmente, entendeu? Ou seja, já comece a colocar a conexão, depois a oração. Meu amigo, você verá como as coisas, como a sua mensagem ficará muito mais respeitosa, elegante, enfim, e assim você ganhará muito. Por quê? Porque quem escreve bem chega muito além e consegue com a didática fechar bons negócios, aumentar a criatividade. Gramática não é uma caixinha de ferramentas, digamos, inúteis. Não, as ferramentas são bastante úteis. Muito sucesso, espero que você tenha curtido o vídeo e, por favor, ajude compartilhando, ativando as notificações. Se você fizer isso, se compartilhar, se você ativar, se você, de fato, estiver aqui conosco, bom, vai ajudar muito. Conto com a sua ajuda. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.